Alô, galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Aquele alô também para você, torcedor do Azulão do Sul, o Goiatuba Esporte Clube. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise deste jogo entre Vila Nova e Goiatuba, na estreia das duas equipes no Campeonato Goiano de 2024, partida vencida pela equipe goianiense pelo placar de 2-0. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aí o seu like para prestigiar o nosso trabalho. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Fique à vontade também para fazer o seu comentário. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias e calçados. 99402 7562 é o WhatsApp e no Instagram o perfil é @luteimagazine, como aparece aí no banner. Vamos então. Rodou aí a abertura novamente, vamos então falar dessa vitória do Vila 2-0 sobre o Goiatuba no Estádio Olímpico. Esse jogo aconteceu ali no tradicional estádio do centro da capital goiana. Bem, primeiro em relação, vamos fazer aqui um panorama técnico do jogo, né? O Vila não começou bem, pelo contrário, achei o Goiatuba mais organizado na partida, um time que conseguia marcar forte, recuperar essa bola e levar problema para o Vila. O que faltou ao Goiatuba, principalmente no primeiro tempo, quando chegou a ser melhor no jogo por alguns minutos, foi poder de definição. O Goiatuba conseguia marcar bem, conseguia roubar a bola em algumas ocasiões, mas não tinha poder de definição, coisa que o Vila teve. O Vila Nova demorou para chegar, mas quando chegou foi fatal. Inclusive numa jogada, em que os ponteiros estavam trocados daquela posição que eles ocuparam a maior parte do tempo, o Alisson jogando sempre pela esquerda e o Juan Christian pela direita. O Juan Christian apareceu pela esquerda para fazer o lançamento para o Alisson nas costas do lateral, e aí ele invadiu a área e bateu cruzado para marcar o primeiro gol dele e o primeiro gol do Vila Nova na temporada de 2024. A partir daí o jogo foi do Vila. Por muito pouco o Vila não faz o segundo no cruzamento do Juan Christian, o Fernandão cabeceou e o goleiro pegou. E no segundo tempo o Vila se posicionou para contra-atacar o Goiatuba. O Goiatuba tentava com algum perigo apenas as finalizações de fora da área e no final o Vila fez o segundo gol. Poderia ter, com o Bruno Matias, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, porque o Goiatuba ficou completamente à mercê da equipe colorada. Então, tecnicamente foi isso que eu vi. Taticamente, a gente já começa a ver algumas ideias do técnico Igor Magalhães. E esse time dele, assim como era a equipe também do ano passado, ele posiciona ela defensivamente num 4-4-2, com aquele 4-4-2 tradicional, com o meia, no caso o Naninho e o Fernandão fazendo a saída de bola, os dois volantes marcando por dentro e os dois ponteiros marcando por fora, um 4-4-2 natural. Na saída de bola, eu vi uma certa novidade, ele fazendo a saída de 3, só que ao invés dele puxar o volante no meio dos dois zagueiros, que é o modelo mais usual dessa saída de 3, ele puxa, ele segura o Eric. Então ele abre o Anderson Conceição pela direita, o Matheus Cabral, o Anderson Conceição fazendo mais centralizado e o Eric faz o terceiro homem pela esquerda na saída de bola. Então uma saída de bola numa linha de 3, porém ao invés de usar o volante, ele opta por usar o lateral, que também é uma das opções. Alguns treinadores gostam de usar o lateral para fazer a saída de bola, e neste caso o Igor foi um aspecto que eu observei nesta ideia de jogo dele. Ele tentou trabalhar com os dois meias, Naninho e João Lucas. O Naninho demorou muito para entrar no jogo, até que entrou. Mas ele levou um tempo para entrar no jogo, achou um belo passe, deu uma bela assistência ali para o Juan Christian, mas
A ideia do Vila ter a posse de bola, a ideia do Vila controlar o jogo, ela demorou para acontecer, né? O Vila teve muitas dificuldades nos primeiros minutos. Depois, lógico que é um time que está fazendo o primeiro jogo, poucos dias de treino, tudo isso é absolutamente natural. Porém, ainda assim eu imaginava o Vila tendo um maior controle da partida, e isso não aconteceu nos primeiros 30 minutos, para mim muito por conta dos dois meias. Nem o João Lucas nem o Naninho conseguiam segurar a bola, conseguiam trabalhar a bola com qualidade, então o Vila deixou de ser o protagonista do jogo e ficou correndo atrás da equipe do Goiatuba por alguns minutos. Vamos dar uma conferida aqui no time, né, que o Igor Magalhães mandou a campo, até para que a gente possa falar individualmente destes jogadores. O goleiro Denis, quando foi exigido, se saiu bem, principalmente nas finalizações de fora da área do Goiatuba. Matheus Pivô, não gostei da estreia, achei muito tímido, muitas dificuldades no apoio. Anderson Conceição e Matheus Cabral tiveram uma estreia tranquila. No primeiro tempo eles falharam numa bola cruzada ali pelo lado direito, mas de resto a partida foi tranquila. O Eric eu achei interessante, um jogador, uma surpresa, né? Inclusive o Roberto no banco é uma surpresa, mas o Eric, ao meu ver, fez um jogo interessante. Ralf, seguro. João Lucas não foi bem. Depois eu vou falar dos que entraram. O Naninho, para mim, lances esporádicos, mas é um jogador que precisa crescer. Perdeu um gol feito no segundo tempo. Lá na frente o Juan Christian, para mim o melhor jogador do Vila no jogo. Participou dos lances decisivos, deu uma bela assistência para o Alisson, deu outra bela assistência para o Fernandão. Então um jogador muito ativo, muito participativo. O Fernandão teve, né, a chance ali daquele cabeceio de fazer o gol, acabou parando no goleiro do Goiatuba, mas é um jogador que incomoda muito a defesa adversária. E o Alisson voltando ao Vila, me parece que lá é mesmo lugar para ele jogar, né? Não conseguiu jogar fora do Vila, voltou, marcou o gol, em um gol importante, né, para dar moral a esse jogador tão questionado nas últimas temporadas, quando passou pelo Bahia, pelo Cuiabá e também pela equipe do Goiás. Entraram no jogo o Roberto, discreto. Bruno Matias, no primeiro toque dele na bola, ele fez um gol, né? Isso é algo raríssimo na estreia dele com a camisa do Vila. E eu gostei desse fator, né? Dessa característica do Bruno Matias, porque ele chegou como meia, aproveitou o espaço para fazer o gol. O Apodi entrou muito bem no jogo, muito bem. Ele deu uma assistência para um gol do Fernandão que não valeu. Ele deu uma assistência para o Igor Bolt, que perdeu um gol sem goleiro. E ele deu assistência num terceiro lance lá. Então o Apodi realmente uma partida muito boa. A estreia do Apodi com a camisa do Vila. Henrique Almeida entrou, não acrescentou nada. O Igor Bolt entrou, se movimentou. Achei um pouco fominha em algumas jogadas e errou um gol que não pode errar, né? Ele errou um gol sem goleiro. O Apodi deu para ele fazer o gol e ele acabou perdendo um gol sem goleiro. Isso aí foi o que eu vi no time do técnico Igor Magalhães nesta estreia de Vila Nova e Goiatuba. Mas sem dúvida um público, né, mais de 8 mil pagantes, 9 mil presentes. Claro que muito disso motivado pela contratação do Fernando, mas se tratando de uma abertura de campeonato goiano e dos públicos recorrentes e médios aqui do futebol goiano, sem dúvida um público grande no Estádio Olímpico e muito, muito provavelmente será o maior público desta primeira rodada. Uma boa estreia do Vila, só não gostei mesmo dos primeiros minutos, mas é natural até que o jogador se solte e o Vila pode e provavelmente vai se credenciar num forte adversário nesse início de campeonato goiano, né? A equipe demonstrou qualidade técnica nesse jogo contra o Goiatuba. O Goiatuba, por sua vez, eu achei que ofensivamente muito fraco, sabe? Não incomodou o Vila. A ideia de jogo do Márcio Goiano foi interessante, ele conseguiu executar bem as suas ideias até tomar o primeiro gol, mas faltou a ele, ao time dele, né, essa capacidade de definição das jogadas. E depois que tomou o gol, principalmente o segundo, aí o Goiatuba quis sair para um tudo ou nada e por muito pouco não toma uma goleada no Estádio Olímpico. O Goiatuba vai ter que melhorar o seu ataque para ser competitivo, né? Senão acaba apenas brigando ali contra o rebaixamento.
tá bem? Então essas aí as minhas impressões desta vitória do Vila 2-0, a primeira do ano de 2024. Você, torcedor, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. É sempre uma grande honra tê-lo aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem e até a próxima.